Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada com todos. Esta é a nossa oração e este é o nosso desejo. Seguindo as nossas reflexões a respeito dos ensinos de Jesus, e que constam no Sermão do Monte, na mensagem de Jesus aos seus discípulos, no Sermão do Monte, nós vamos ler aquela passagem que já iniciamos na semana passada, a respeito da oração do Pai Nosso. Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós já vimos na semana passada que a oração conhecida como o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, é a oração do discípulo que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Nós vimos isto no Evangelho de Lucas. Os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar. E Jesus, então, ensinou. E nós vimos que a oração do Pai Nosso é a oração, então, dos filhos para com o seu Pai. É uma oração de relacionamento. É uma oração de um novo relacionamento e de uma atitude mais profunda e refletida para com Deus. Nós vimos a respeito de orações que são feitas às vezes como vãs repetições, sem reflexão, e é exatamente aquilo que não representa a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nós não devemos recitar, nós não devemos apenas repetir, mas a oração do Pai Nosso nos foi ensinada por Jesus exatamente para nos ensinar a refletir a respeito da nossa relação para com Deus, uma nova relação na qual nós tratamos Deus como Pai, somos filhos adotados por Deus pela graça e pelo sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz. E nós então podemos orar, não só num sentido de intimidade e carinho maior por Deus, ao chamá-lo de Pai Nosso, ou Abba Pai, como é a expressão no original, Paizinho, Pai querido, mas nós oramos honrando, digamos assim, oramos ressignificando os nossos relacionamentos para com Deus. E quando dissemos santificado seja o teu nome, santificado seja o vosso nome, nós carregarmos o nome de Jesus nas nossas vidas. Então, nos primeiros 3 aspectos aqui da oração, ele nos ensina dentro da própria oração, nós alimentarmos, aprofundarmos este relacionamento com Deus como nosso Pai nas nossas vidas, carregando o seu nome no nosso viver diário, expressando esta realidade de que somos filhos de Deus,
manifestando esta realidade no nosso dia a dia como filhos de Deus. E aí também nós temos um alinhamento dos nossos desejos e dos nossos sentimentos para com os desejos e sentimentos de Deus, para com a vontade perfeita de Deus, como nos diz a sua palavra. E aí nós oramos como aqueles que estão não só fazendo parte do seu reino, como cidadãos do reino de Deus, mas como aqueles que vivenciam o reino no dia a dia. E que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Muitas vezes, quando as pessoas repetem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, nós vemos essa vontade de Deus como uma vontade distante que habita nos céus. Ou nós vemos, então, como uma utopia, como uma realidade distante de nós. Mas é trazer para a nossa realidade o reino e a proposta de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E também que nós desejemos no nosso dia a dia, na nossa vida, fazer a vontade de Deus e cooperar com esta vontade de Deus, promover o reino de Deus. Aí, se nós introduzimos, se nós colocamos estes aspectos dentro das nossas orações, aí estes outros aspectos aqui que nós vamos ver hoje, eles ganham um outro significado. Hoje nós vamos ver a respeito das nossas orações de pedir a Deus, da provisão, das orações que envolvem os nossos relacionamentos e das orações que envolvem as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas tentações. E quando nós, então, começamos as nossas orações para com Deus, sempre tendo em mente o seu nome sendo santificado na nossa vida, sempre tendo em mente que venha o seu reino e sempre tendo em mente que seja feita a vontade de Deus, nós então, quando pedirmos o pão de cada dia, nós então, quando pedirmos o perdão das nossas dívidas, ou como nos diz lá o Evangelho de Lucas, as nossas ofensas, quando nós pedirmos a Deus que não nos deixe cair em tentação, então nós vamos ver de outra forma. De que forma nós vamos ver esta oração e estes três aspectos? Nós vamos ver de uma maneira não apenas pessoal e individual, mas se nós colocarmos a vontade de Deus e o seu reino adiante, nós vamos orar pedindo o pão nosso, ou seja, o pão comunitário. Nós vamos orar pedindo perdão pelas nossas faltas, porque nós temos um relacionamento de amor e de perdão e de misericórdia para com as pessoas. Nós vamos pedir não somente pelas nossas tentações particulares e pessoais. Nós vamos pedir não somente pelos nossos sofrimentos individuais, por aquilo que acontece individualmente na nossa vida, mas nós vamos entender o aspecto nosso pão, nossas dívidas,
nossas tentações. E nós vamos nos dirigir a Deus, e esta oração, ela vai além do aspecto de ser uma oração individual e pessoal. Mas nós vamos tratar esta oração, este ensino de Jesus. Nós vamos ter estes elementos como elementos que fazem parte da nossa vida, do nosso estilo de vida. A oração do Pai Nosso será uma oração de estilo de vida do discípulo de Jesus. E aí as tentações serão as nossas tentações. Os sofrimentos serão os nossos sofrimentos. Livrar-nos do mal não seria nosso livramento particular, mas seria a oração do povo de Deus. E deve ser a oração do povo de Deus. A oração da Igreja de Jesus Cristo, como sinalizadora do reino de Deus neste mundo. Interessante, antes de nós nos aprofundarmos dentro de cada um desses aspectos, me vem à mente aquela citação de Eugene Peterson. Eugene Peterson falou em um dos seus livros, Coma este livro, o livro que ele escreveu, ele abordou a respeito da trindade substituta. Eugene Peterson falou que há uma trindade substituta que dirige as nossas vidas, aliás, até ela dirige a nossa forma de ler a palavra de Deus e ela também dirige as nossas orações. O que seria esta trindade substituta? Nós sabemos que a trindade é um termo que se refere a Deus no coletivo, no plural. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus como um símbolo para nós e exemplo de família, e nós como família de Deus, como filhos de Deus. Agora, Eugene Peterson fala a respeito da trindade substituta. Qual seria? Seriam as nossas santas necessidades, os nossos santos sentimentos e os nossos santos desejos. Então, Eugene Peterson fala a respeito de que, desde a nossa infância, nós somos treinados nessa vida, nós somos formados a fortalecer, alimentar estes aspectos da trindade substituta. Desde pequenos, nós aprendemos a cuidar das nossas santas necessidades, dos nossos santos sentimentos e dos nossos santos desejos. Nós, então, damos ênfase às nossas necessidades, aos nossos sentimentos e desejos. Não significa que as nossas necessidades não devam ser atendidas e não devamos orar por elas. Sim, devemos e somos ensinados a orar pelas nossas necessidades. Nós somos estimulados pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, a expressarmos todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que vai dentro do nosso coração. Nós vemos o apóstolo Pedro, que aprendeu com Jesus, ele nos ensinou, lancem toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Jesus nos ensinou, e nós vamos ver isto mais para frente, a não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Pai do céu, ele sabe aquilo que nós necessitamos. O apóstolo Paulo nos diz lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4,
a partir do versículo 5, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus através das vossas orações e súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então, nós temos que colocar diante de Deus as nossas necessidades. Nós temos que colocar diante de Deus os nossos sentimentos. E nós temos que colocar diante de Deus os nossos desejos. Mas entendendo que os nossos desejos têm que ser colocados diante de Deus e têm que ser alinhados aos desejos de Deus para a nossa vida. Deus não é um Deus tirano que quer matar os nossos desejos, nos privar das nossas necessidades e de sufocar os nossos sentimentos. Não, não é isso. Mas quando o Eugene Peterson fala a respeito da trindade substituta, é que nós lemos, ele diz que nós acabamos interpretando a palavra de Deus através das nossas vontades particulares, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós também interpretamos assim, e nós oramos assim. E muitas vezes, quando nós nos dirigimos a Deus, mesmo sabendo, seja feita a sua vontade, mas estão aqui as minhas vontades. Venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome, mas você se dirige a Deus apenas firmado em você, nas suas necessidades, nos seus desejos, nos seus sentimentos, você perde a noção deste ensino precioso de Jesus, da oração do Pai Nosso. E quando nós oramos o Pai Nosso, aí nós realizamos, nós fazemos um alinhamento das nossas vidas diante de Deus e diante dos outros. Quando nós oramos pelo pão nosso, quando nós dizemos perdoa as nossas dívidas, quando nós dizemos não nos deixes cair em tentação, você está alinhando as suas necessidades, os seus sentimentos e os seus desejos, as suas vontades, a vontade de Deus. E Deus sempre nos leva, com relação à sua vontade, na direção do nosso próximo, na direção do outro. Quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos preocupando com o bom nome de Deus sendo honrado na nossa vida. E nós não estamos preocupados com o nosso bom nome, com a nossa boa reputação, com o nosso reconhecimento. Quando nós pedimos que Deus realize a sua vontade, nós alinhamos as nossas vontades à vontade de Deus. E nós somos capazes de orar, não seja o que eu quero, Senhor, mas o que tu queres. E nós temos uma fundamentação bíblica para isso. Nós vemos lá na carta de Tiago, no capítulo 4, nós já vimos a respeito disso aqui, e nós lemos aquela passagem na qual Tiago nos diz assim, vocês vivem a lutar, primeiramente ele diz assim, de onde vêm as guerras? A partir do versículo 1, Tiago capítulo 4, versículo 1 em diante.
De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aqui, irmãos, irmãs, queridos e queridas que participam conosco desse canal, ele está nos dizendo, quando pedem não recebem. Por quê? Porque as suas orações são dirigidas pela Trindade substituta. Quando pedem não recebem porque pedem por motivos errados. Pedem pelas suas próprias necessidades, pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios desejos. E as suas próprias necessidades, sentimentos e desejos, quando não estão alinhadas com a vontade de Deus, com o desejo de Deus, com o reino de Deus, aí acontecem o quê? Contendas, acontecem invejas, ciúmes, mortes. Nós estamos cansados de ver isto dia a dia. Pessoas que consideram outras pessoas sua propriedade particular. Pessoas que ficam indignadas porque consideram que o outro manchou o seu bom nome. Pessoas preocupadas apenas com o próprio pão e não com o pão nosso. Pessoas que querem compreensão a respeito dos seus erros, das suas falhas. Pessoas que querem perdão para suas dívidas, mas não são capazes de perdoar aos outros. Não são capazes de entender que os outros também, como nós e como eles, passam por tentações, passam por sofrimentos, passam por aflições. E aí, Tiago nos diz que quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres, nas suas santas necessidades, nos seus santos sentimentos e nos seus santos desejos. E aqui, Jesus está nos ensinando: o pão nosso de cada dia nos dá, não cumulativamente, nos dá hoje. O pão nosso de cada dia. Pensem no seguinte, eu creio que quem nos falou a respeito disso foi Dallas Willard, no seu livro A Conspiração, a Divina Conspiração, ou A Conspiração Divina. E ele fala, ele traz o exemplo de uma criança. O que faríamos nós como pais se as crianças pedissem comida para nós, pedissem lá o almoço, as refeições, pedissem as suas necessidades para nós? Imagina que nós dessemos aquela comida que ela está nos pedindo, que nós estamos lá alimentando os nossos filhos, as nossas crianças, e de repente elas pegam aquela comida e guardam para o dia seguinte, com medo de não ter para o dia seguinte. Se nós víssemos essa atitude nos nossos filhos, nós iríamos estranhar. O que será que ele está fazendo? Por que está fazendo isso? Isso nós estamos falando de crianças pequenas. E nós ficaríamos espantados e alarmados. Por que ele está guardando a comida que eu estou dando, a comida de hoje, o seu pratinho de hoje, para amanhã, com medo de que amanhã não tenha?
interessante. Quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque é assim que nós devemos nos dirigir a Deus. Nós não devemos nos dirigir a Deus para que Ele nos dê reservas para o futuro. Nós não devemos pedir a Deus para que, assim como aquele rico insensato que nos diz Jesus na parábola, quando viu que a sua plantação, quando viu que os seus silos estavam se enchendo, aí ele pensou consigo mesmo, ele disse: eu tenho alimento estocado para viver uma vida tranquila para o resto da minha vida, eu e os meus. Mas Jesus nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A provisão, os cuidados, as nossas necessidades, que nos sejam supridas por Deus hoje. Por isso Jesus diz mais para frente, nós vamos ainda ver a respeito dessa passagem, basta a cada dia o seu mal. Eu não estou querendo dizer com isso que nós não devemos ser cuidadosos, que nós não devemos desperdiçar bens, recursos, dinheiro, mas que nós não devemos fazer isto às custas da partilha. Muitas vezes nós somos previdentes e muitas vezes nós pedimos o pão nosso de cada dia e Deus nos dá para muitos, de uma forma muito sofrida, elas ganham esse pão. Outros têm este pão por seus esforços, por seu trabalho, mas não pensam no pão nosso, pensam no pão que Deus me deu, que Deus nos deu. E o pão nosso também, quando oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ela não é uma oração particular das nossas necessidades particulares. Nós devemos pensar o seguinte: o pão nosso que chega nas nossas mesas, ele chegou à custa de muitos esforços. Ele chegou a partir de pessoas que cultivaram os grãos, que cultivaram o trigo. Ele chegou até nós através de pessoas que cultivaram os campos, que plantaram, que suaram, que colheram. E estes grãos foram processados, foram tratados de forma que pudessem produzir alimentos. Ele foi produzido por pessoas que fabricaram estes pães, que produziram estes pães. E aí nós dizemos, o pão nosso, que chegou até nós, através de um esforço de muitas pessoas que nós muitas vezes nem enxergamos, dá-nos hoje. Aí nós agradecemos ao pão que está na nossa mesa, particularmente para a nossa refeição e para nós. Mas Jesus nos ensina, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele nos dá o pão, mas o pão nosso de cada dia é o pão também, não só que nos alimenta, mas é o pão partilhado. Então esta oração ganha um outro significado. Ela não se torna apenas uma oração de manutenção, mas ela se torna uma oração de solidariedade, ela se torna uma oração de fraternidade, ela se torna uma oração de que se eu estou comendo pão, mas estou sabendo que ele está faltando na mesa de hoje,
na mesa de outro, perdão. Então, eu tenho pão para partilhar. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, para que também nós possamos partilhar o nosso pão, o pão que tu nos dás, o pão que Deus nos dá. Então, esse é um aspecto da oração que ela se torna, então, uma oração comunitária, não uma oração particular, pessoal, apenas das nossas necessidades. Aí Jesus nos diz, não nos deixes, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Primeiramente, o perdão é um dano sofrido. O perdão não é algo que possa ser reparado. O perdão não é uma dívida que a pessoa possa pedir perdão por estar nos devendo, mas que ela possa nos pagar dentro de um prazo. Isso não necessita de perdão. Ela pode nos dizer, me perdoe, eu falei, mas eu posso me comprometer a pagar, e muito bem, pode pagar. Se alguém, então, cometeu algum dano ou alguma coisa, que pode ser feita alguma reparação, isso não se trata do perdão aqui. Mas perdoa por algo que nós não podemos reparar. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos perdão a algo que nós não podemos consertar diante de Deus. Ah, Senhor, me perdoa, mas agora eu vou fazer certo aquilo que eu fiz errado. Perdoa as minhas ofensas. Perdoa uma ofensa gratuita que eu fiz, que agora eu vou chegar a pedir perdão por outro, ter como fazer, ter como reparar. Nós, quando pedimos perdão a Deus, nós pedimos perdão por coisas, muitas vezes, irreparáveis. Nós pedimos perdão por dívidas que nós não podemos pagar. Nós pedimos perdão por dívidas que nós não temos condições de pagar. E é isso que Jesus nos ensina na parábola daquele que pediu perdão a Deus e depois foi cobrar as dívidas muito menores de outros. Quando nós pedimos perdão a Deus por causa das nossas ofensas, por causa dos nossos pecados, nós nos dirigimos ao Deus misericordioso, que pode nos perdoar. Nós podemos sim, temos condições de algumas situações, nós tomarmos outras atitudes, nos retratarmos. Mas quando nós dizemos, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo pessoas que me trouxeram danos realmente, pessoas que trouxeram danos que não podem ser reparados. Que perdão que você pede? Apenas perdões triviais que podem ser perdoados e você apenas perdoa também perdões triviais? Atraso num trabalho, seja lá o que for, alguma palavra dita fora de hora, alguma situação. Tem pessoas que não perdoam nada. Aí a oração também, ela se torna uma prática comunitária. Porque o perdão que eu peço a Deus se torna uma prática na minha vida. Não é me perdoa para eu poder perdoar. Para isso nós devemos orar de outra forma. Senhor, me ensina a perdoar, assim como Jesus perdoou. Aqui nós não perdoamos para sermos perdoados. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Mas a passagem também nos mostra que se nós pedimos perdão a Deus, mas não temos coração aberto para os erros das pessoas e para aquilo que aconteça conosco,
Ele diz aqui nos versículos 14 e 15: Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão que Deus nos concede nos transforma. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós nos tornamos pessoas perdoadoras. Quando nós agradecemos a misericórdia que nós alcançamos, quando nós reconhecemos as nossas ofensas, quando nós reconhecemos as nossas dívidas, nós nos tornamos mais compreensivos com os erros dos outros. Aquele que não é capaz de perdoar se acha perfeito, porque ele não falha, porque ele não erra como o outro erra. Os meus erros são menores, não são tão grandes como das outras pessoas. As minhas dívidas são pequenas, aliás, eu não devo nada a ninguém. Eu não falo mal de ninguém. Quantas pessoas dizem isso? Mas você não pensa mal de ninguém? Às vezes a gente pode dizer, eu não falo mal de ninguém. Pode ser que você não fale mal de ninguém, mas você não pensa mal de ninguém? Ah, não. Eu vejo todo mundo numa boa. Nós sabemos. E o que nós não podemos ser diante de Deus é hipócritas. E aí nós devemos nos dirigir a Deus. Perdoa as minhas faltas. Eu tenho procurado entender, a ser tolerante com as pessoas. Eu tenho procurado entender as diferenças. Eu tenho procurado entender, até de repente, ser misericordioso e saber que muitas situações podem ter acontecido num momento terrível na vida de pessoas. Eu gostaria, para mim, de ter a mesma compreensão, de ter o mesmo sentimento por parte das pessoas. Eu gostaria de contar com a compreensão das pessoas para com os meus erros. Eu gostaria que elas me perdoassem porque em algum momento eu estava muito irritado com as situações que estavam acontecendo dentro da minha casa, ou com as situações que eu estava vivenciando no trabalho, ou com as minhas privações, e de repente eu acabo roubando alguma coisa, eu acabo fazendo alguma coisa, eu acabo ofendendo alguém, ou de repente eu acabo ferindo alguém, ou fisicamente, ou com palavras, moralmente. E aí eu gostaria de receber o perdão por, de repente, alguma coisa que eu gostaria de contar com a compreensão do outro, e gostaria de contar com a compreensão de Deus. Da mesma forma, quando nós oramos a Deus e Jesus nos ensina, se dirige a Deus, sabendo que você está se dirigindo a Deus e Ele sabe o que se passa com você. Ele sabe quais são os seus sentimentos, seus pensamentos. Ele sabe se você tem sido um coração disposto a perdoar. Ele sabe se você tem buscado compreender as pessoas. Ele sabe se você tem sido misericordioso com as pessoas. Ele sabe se você tem sido seletivo para com as pessoas. E aí, se você chega, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, também é algo que é uma oração comunitária. Eu peço perdão
da mesma forma que nos meus relacionamentos eu tenho tratado as pessoas com amor, com compreensão, com misericórdia, eu tenho tratado com tolerância. E aí, por fim, Jesus nos diz assim, ele nos ensina, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal na nossa vida. Livra-nos de praticarmos o mal. Livra-nos de sermos influenciados pelo maligno. Livra-nos de sermos instrumentos do maligno. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do momento mau. Esta oração me lembra muito a oração que Jesus fez no Getsemane. Quando Jesus orou e disse para Deus, Pai, se tu queres, afasta de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Quantas situações que podem nos levar ao mal. Quantas situações, quantos males podem nos afetar. E aí nós oramos, livra-nos do mal. Livra-me de ser vítima do mal. Livra-nos de que o mal nos afete a tal ponto de nós respondermos mal com mal. O pão que nós ganhamos para muitos pode ser mais fácil do que o pão que eu ponho na mesa na minha casa, ou do pão que eu tenho tanta dificuldade até de partilhar. Por quê? Há pessoas corruptas, há pessoas que estão ganhando pão de forma ilícita. Há pessoas que estão satisfazendo as suas necessidades de forma ilícita. Aí eu tenho a tendência de ter o meu coração tomado pelo mal, pela malignidade. Aí eu sou tentado. E Jesus nos ensina, não nos deixes cair em tentação. Eu recebo uma palavra, um dano, aí eu quero pagar a alguém o mal com o mal que ele me fez. Mas aí eu oro, livra-nos do mal. Não nos deixes cair na tentação. Não nos deixes cair apenas nas nossas tentações particulares lá do nosso interior. Não nos deixes cair até na tentação daquilo, dos desejos ardentes do nosso coração. Mas também não nos deixes cair na tentação do dia mau. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de respondermos com o mal. Livra-nos do maligno nos fazer tomar outras atitudes contrárias às atitudes que Jesus nos ensinou. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o governo, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a nossa oração, a oração comunitária, a oração do Pai Nosso. Que você possa orar, que você não exclua nenhum aspecto desta estrutura, deste modelo de oração. Que esta oração do Pai Nosso para você não seja uma vã repetição.
que não faça parte de você recitar a oração do Pai Nosso coletivamente. Quando digo que a oração do Pai Nosso é uma oração comunitária, que ela seja uma oração que te transforme como pessoa. Quando você ora diante de Deus, que retorno de oração que você deseja para a tua vida? Você deseja que Deus atenda às suas orações, que Deus te liberte, que Deus te cure, que Deus te salve, que Deus traga provisão, que Deus te perdoe. Mas quando você se dirige a Deus e você ora, a oração que você faz diante de Deus, ela te torna uma pessoa transformada. Ela muda a tua visão. Ela muda os teus desejos. Ela muda as tuas necessidades. Ela muda as tuas próprias vontades. Ela te ajuda a pedir não só pelo pão, mas ela te ajuda a compartilhar o pão. Tem sido esse o resultado? É essa oração que você tem feito? Ela é uma oração que você vive pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas faltas. Mas quando você se dirige a Deus, ela tem te transformado para te tornar uma pessoa que ama, que perdoe, que aceite, que compreenda. Quando você apenas ora pedindo que o livre do mal, não deixe cair em tentação, ela tem transformado, e o resultado dessa oração que você tem feito a Deus tem mudado o teu jeito de ver, tem mudado as tuas reações e as tuas decisões, tem mudado os seus sentimentos de forma que você não seja presa do mal, que você não seja uma presa e um instrumento do maligno. A oração do Pai Nosso, então, ela deve ser uma oração dirigida a Deus e ela deve ser para nós uma oração transformadora. Que sejam estes os elementos das suas orações. Que não falte nada desses aspectos nas suas orações para Deus. Que você não fique preocupado apenas com alguns dos elementos dessa oração, mas que ela seja o conteúdo das suas orações. Mas, sobretudo, ela faça parte do seu modo de viver e que ela transforme os seus relacionamentos para com Deus. E mudando os seus relacionamentos para com Deus, ela transforma também os seus relacionamentos para com as pessoas. Que Deus nos abençoe. Esta é a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje a todos nós. Não nos deixes, e perdoa as nossas dívidas, assim como nos nossos relacionamentos nós temos perdoados aos nossos ofensores, aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação no dia mau, no dia da angústia, nas aflições da nossa vida, mas livra-nos do mal. Livra-nos de respondermos com o mal. Livra-nos de sermos instrumentos do maligno. Porque teu é o poder e a honra
e a glória para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a comunhão e a consolação e direção do Espírito Santo esteja conosco desde hoje e para todo o nosso viver. Amém. Até a semana que vem. Compartilhe essa mensagem. Se ela lhe trouxe algumas reflexões, compartilhe o link para outras pessoas. E até a próxima semana, se Deus assim o desejar. Amém.